E voilá, já é Blade Runner e esse é o melhor motivo para a gente voltar a falar desse livro aqui, Androids Sonham com Ovelhas Elétricas, do Philip K. Dick, que deu origem aí ao filme Blade Runner, e eu vou te dizer por que ler exatamente essa edição aqui. Não sai daí! Androids Sonham com Ovelhas Elétricas é um livro de 1968 do Philip K. Dick. Ele que é absolutamente especialista em ficção científica, um escritor norte-americano que está sempre nessa linha tênue aí entre a ficção e o real. Ele gosta muito de borrar essas duas fronteiras. Também um usuário aí ativo de drogas sintéticas. Em algumas entrevistas vão dizer aí que ele é um sujeito complicado, um cara que passou por diversas coisas, morou na rua inclusive, e vai usar isso nos seus livros. Vai dizer que a partir dessas experiências ele conseguiu perceber o quanto o ser humano é canalha, o quanto a gente não pode confiar em ninguém, e a gente vai ter isso nesse livro aqui. A questão é que por mais que ele escreva um monte sobre ficção científica, ele só vai ser reconhecido por esse gênero póstumamente. E a gente vai perceber o quão visionário ele era em todas as suas histórias, de certa forma até um pouco profético. E nesse livro aqui, que vai virar um filme de muito sucesso, vai se chamar Blade Runner, porque o Ridley Scott, o diretor e todo o pessoal aí, queriam um nome que eles disseram um pouco mais sexy do que Androids Sonham com Ovelhas Elétricas. O Philip K. Dick vai chegar a ver um pouco da produção. Ele morre 3 meses antes do lançamento, mas manda uma carta para o Ridley Scott para dizer o quanto ele estava feliz com essa produção. E quando eu digo que já é Blade Runner, eu quero dizer que no filme vai aparecer a data futurista aí, que na verdade é novembro de 2019. A gente vai perceber o quanto o tempo corre rápido e que no fim das contas nós estamos por aqui já, teoricamente, nas páginas desse livro. A gente está falando de um mundo em ruínas depois de uma terceira guerra mundial que sofre aí chuvas ácidas, os humanos tendo que conviver com androides e diversas outras questões aí, inclusive, por exemplo, quem tem condições indo para outros planetas para fugir desse caos que se tornou o planeta Terra. Esse livro, então, vai narrar a história de Rick Deckard, que é aí o responsável por aposentar androides. E ele está absolutamente em crise, porque em certo momento aí da narrativa, ele vai se questionar se os androides têm ou não empatia, têm ou não sentimentos. E a grande questão desse livro é a gente ficar em dúvida se os personagens são mesmo humanos ou não. E aí, nessa crise identitária, ele vai ficar pensando se ele tem o direito ou não de aposentar esses androides. No fim das contas, ele acaba até se envolvendo com um deles, mas não vou dar muitos detalhes. Uma coisa muito interessante de a gente perceber nesse livro é a importância da natureza, dos seus elementos e principalmente dos animais que restaram, né? São aí grande ouro dessa sociedade que quase já não tem mais animais, estão todos extintos, mas ao mesmo tempo um imbricamento aí com um capitalismo super mesquinho que faz desses animais aí pets, né, de estimação, sejam eles cabras, ovelhas, sapos ou o que quer que seja. E aí, dentro de toda essa crise de identidade do Deckard, a gente fica pensando, será que são só os androides que têm pouca ou nenhuma empatia? Será que são só eles mesmos, os individualistas, os mesquinhos? Outra coisa genial desse livro é a forma como o escritor vai achar para preencher o vazio existencial dessa sociedade, dessas pessoas, além aí dos animais elétricos e verdadeiros,
que é o mercerismo. É essa mistura aí de crença, de religião. As pessoas utilizam uma caixa de empatia para conectar os seus sentimentos, os seus pensamentos. E nesse mercerismo, o grande nome é Mercer. Mercer é um cara enigmático, uma figura aí que vai instigar profundas reflexões nas pessoas. A gente fica pensando se é uma consciência do personagem principal, se é uma voz externa, mas depois a gente vai descobrir que não é nada disso. O escritor vai fazer então do mercerismo uma grande fraude, e aí a gente fica pensando o que isso tem a ver com as nossas crenças. E a gente vai perceber ainda sobre esse vazio que ele está presente em diversos momentos do texto, como por exemplo no olhar dos androides, na forma como fala a esposa do Deckard, também nos animais sem vida, que são os animais elétricos, na paisagem em que Mercer se encontra lá na caixa de empatia, mas principalmente na questão do bagulho, que é essa palavra aí, que é esse vazio, esse niilismo tão presente nesse texto aqui do Philip K. Dick. Mas olha, eu vou te dizer que o motivo que mais me chamou a atenção na leitura dessa edição aqui foi o pós-fácil, que traz uma entrevista com o Philip K. Dick, traz a carta que ele escreveu para o Ridley Scott durante aí as gravações do Blade Runner, traz também alguns conceitos do livro que são destrinchados aí, melhor explicados, e é justamente esse incremento muito enriquecedor para essa obra. Parece que a gente consegue dar um zoom na pena ou na máquina de datilografar do Philip K. Dick. Bom, e tem duas últimas coisas que eu quero falar para você. A primeira delas é, então, se for ler esse livro aqui, escolham essa edição. Afinal de contas, o pós-fácil está bastante enriquecedor. Muitas das informações que eu usei aqui, eu peguei desse livro, desse final. E segunda coisa, não esperem um final feliz das histórias do Philip K. Dick. Ele não é um escritor de conto de fadas, está longe disso, mas ainda assim os livros, ó, são show de bola. Androides sonham com ovelhas elétricas? É isso aí, o recado tá dado. Muito obrigada pela sua parceria, pela sua companhia. Foi muito bacana poder falar desse livro que eu adoro de paixão. Deixa o seu likeinho, se inscreve se ainda não fez isso e até a próxima edição. Yes!